de número 5. Uma boa noite para você que entra conosco agora também ao vivo pelo YouTube. Seja bem-vindo ao Santo Culto no Templo da Igreja do Evangelho Quadrangular, cidade de Vilhena, estado de Rondônia, para todo o Brasil, para todo o mundo. Vem conosco, abra na tua casa a tua Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 5 em diante. O tema desta mensagem é sonho ou desejo de realização. Por que isso? Porque às vezes as pessoas elas confundem o que é um sonho e o que é um desejo de realização. Existe um sonho que você deita a cabeça no travesseiro, apaga, dorme, e ali você tem um sonho. Esse sonho pode ser um sonho de barriga cheia, ou pode ser uma revelação. E existe um sonho no sentido de desejo de realização. O que é isso? Eu sonho em ser médico. Ou seja, é meu desejo de realização ser médico. Eu sonho em tirar a carteira de habilitação. É o seu desejo de realização tirar a carteira de habilitação. Então existe um sonho que você deita e dorme a cabeça no travesseiro e apaga. E existe o sonho que é um desejo de realização, um desejo de conquista. E vamos com a palavra para você entender isso aqui. Capítulo 1, versículo 5 do livro de Lucas diz assim: existiu, então foi um fato real, no tempo do rei Herodes, rei da Judeia, existia um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Abrindo um parêntese aqui, preste atenção em mim, por favor. Se você voltar na Bíblia, no livro de 1 Crônicas, o rei Davi, quando o tabernáculo ele estava em pleno vapor, o rei Davi, ele institui que no serviço do templo deveriam existir 24 turmas de sacerdotes, ou 24 turnos. Por quê? Porque o templo não parava, era 24 horas por dia, tinha oração e tinha gente trabalhando. E eles pegaram então a tribo de Levi, e dali tiraram os sacerdotes que vieram da linhagem de Arão, os 4 filhos de Arão. E era muita gente, eu estou falando aqui para mais de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 pessoas que trabalhavam no templo. E esses sacerdotes são divididos em 24 turmas, e cada turma tinha o nome de um líder. Por isso que o versículo de número 5 aqui fala que Zacarias era da ordem de Abias. A ordem de Abias era a 8ª turma que servia no templo. Então entenda bem, para você entender melhor. De semana em semana, uma turma tomava conta do serviço do templo, tudo. Limpeza, sacerdócio, aqueles que acendiam as lamparinas, aquele que levava o incenso, era uma pessoa só, e o templo não parava. Então quando chegava o final de semana, trocava o turno e outra turma entrava, e assim por diante, ia trocando turno. E a turma de Abias era a 8ª turma que servia no templo. Nessa turma era, como é que fala? Era sorteado um sacerdote. Entre todos aquela turma, somente um era sorteado. Eles tinham um sistema de sorteio daquele tempo, em que o próprio Deus intervia nesse sorteio, como se fosse a sorte para nós hoje, e que Deus escolhia quem iria entrar no lugar santíssimo, aonde ficava ali a arca com os querubins, que era a pessoa que trazia o incenso e oferecia incenso. A fumaça do incenso, ela simbolizava as orações do povo que subia para Deus. O homem, para entrar ali no lugar santíssimo, ele tinha que estar sem pecado, e ele tinha que estar com a vida mais correta
Falando então de Zacarias, e eram ambos, Zacarias e Isabel, eram ambos justos, corretos perante Deus, andando sem repreensão, ou seja, não tinham nada do que falar mal deles, em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados de idade, ou seja, já tinham mais de 60 anos, tanto Zacarias quanto Isabel. Versículo de número 8: e aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso, porque eu expliquei. Ele foi escolhido para entrar no lugar santíssimo para oferecer incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. 11. E o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, perturbou-se, e caiu temor de Deus sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não tenha medo, porque a tua oração foi ouvida. Será que você pode dar glória a Deus aí? Fala para quem está do teu lado assim: não tenha medo. A oração que você fez a Deus, Deus já ouviu, e Ele vai te responder. Aquieta teu coração. E Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque ele será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e dos rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Preste bastante atenção. Eu acabei de ministrar para todos vocês que estão aqui, para quem está em casa, que dentro do tempo, quando a turma de Abias, o turno de oração de Abias, estava ali estabelecido, num dia específico, que a Bíblia não fala qual, foi escolhido Zacarias, entre todos os sacerdotes, para entrar no lugar santíssimo, e ali com incenso, oferecer incenso diante de Deus. E no que ele está ali, oferecendo incenso e orando, a Bíblia fala que desceu o anjo do céu. E o anjo, cadê meu anjo? Vem cá. Desceu o anjo do céu. E Zacarias está orando. Desceu o anjo. Quando Zacarias ele olha, ele toma um susto. Ele fica espantado. Aí você fala assim: pastor, ele viu, foi anjo, não foi demônio, não, porque eu fiquei assustado. Se você visse um anjo, qual era a tua reação? Tinha uns aqui que ia mijar na roupa de medo. Tinha gente aqui que ia desmaiar. Ele viu o anjo, ele estava dentro do templo, no lugar santíssimo, perto da água. Quando ele vê o anjo, ele assusta. E vem aquele temor, sabe quando a pessoa ela treme na base? E que o anjo olhando para ele, o anjo viu que ele ficou assustado. O anjo disse assim: Zacarias. Ah, você não tem voz de anjo, não? Zacarias, não tenha medo. Deus ouviu tua oração. Deus ouviu tua oração. Zacarias já era idoso.
Zacarias, ele casa com Isabel. Se você for pegar a cultura judaica, os casais casavam muito novos. Então há anos eles já viviam juntos casados. E o sonho deles, o sonho de todo casal na cultura judaica era casar e logo ter filhos, estabelecer uma família. Era o sonho deles, mas com o passar do tempo eles iam tentando em tentativas frustradas, insucessos, mas ainda assim ele não deixava de servir a Deus e de adorar a Deus. Ele vinha para o templo, ele vinha fazer a parte dele. E vou falar com você um detalhe que eu estava estudando. Nessas 24 turmas que existiam de trabalho no templo, eram muitos homens envolvidos. Eu falei aqui de 1.000, 2.000, 5.000, mas eu estudando, na verdade, para mais de 20.000 homens possivelmente servindo no templo. E olha, teve alguns deles que nunca chegaram a entrar no lugar santíssimo, nunca foram escolhidos, e algum deles somente uma vez na vida. E aquele homem que carregava dentro dele uma frustração com a sua esposa de não poder ser pai, porque a esposa era estéril, ele vem para o templo. E ele está ali fazendo a sua tarefa diante de Deus, ele não parou de trabalhar. Aí Deus manda um anjo lá. E quando Deus manda o anjo lá, o negócio fica forte ali dentro. Ele sente a presença do anjo ali, ele olha para o anjo, ele vê o anjo. E não era qualquer anjo, era o anjo Gabriel. Era o mesmo anjo que visitaria Maria, mãe de Jesus, 6 meses depois, para falar que ela também ficaria grávida. E Gabriel vira para ele e diz: Não tenha medo. Deus ouviu tua oração. Deus ouviu tua oração. Tua mulher, Isabel, ficará grávida de um menino. E o nome dele será João. Dá para entender isso? Ele não ficou, não foi 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 1 mês, 1 ano, 2 anos esperando por um sonho. Foram anos, foram décadas. Casou jovem, já estava com mais de 60. Só que a primeira coisa que o anjo falou é: Deus ouviu tua oração. em qual tempo ele orou? Creio eu que nas primeiras tentativas ele via que a mulher não engravidava, ele orava, a mulher orava. Eu creio eu que desde a juventude dele ele já orava, falando: Senhor, me dá um filho. Senhor, faz minha mulher engravidar. Há anos pedindo, Deus já tinha ouvido a oração dele de muito tempo. Deus já tinha ouvido a oração dele de anos. Se você for comigo no livro de Daniel, a palavra do Senhor fala que Daniel ele emprega um jejum. E a Bíblia fala então que Deus envia quem? Miguel. E Miguel vem e fala para Daniel: Daniel, o teu jejum, a tua oração chegou a Deus, só que foi impedido pelo príncipe da Pérsia, que era um tipo de demônio. Ou seja, Deus já tinha ouvido. Fala com quem está do teu lado e fala assim: irmão, acorda, fica ligado, não fica triste não, não desanima não. Deus já ouviu a tua oração, aquela oração de anos atrás, Deus ouviu ela, e Deus manda te dizer que ainda está em tempo. Ainda está em tempo. Aleluia, Jesus. A oração que o anjo falou, Deus ouviu a tua oração, não é a oração daquele momento não. Naquele momento ele não estava pedindo filho não, porque naquele momento ele não tinha pedido nada. O sacerdote, quando ele entrava no santuário, que ele levava o incenso, ele estava representando o povo. Ele não tinha o direito de pedir nada por ele. Ele representava as pessoas. Então quando o anjo falou: estou trazendo a resposta de Deus, que Deus ouviu tua oração, o anjo estava falando: não é a oração de hoje, é a oração de antes. Agora fala com quem está do teu lado assim: há quanto tempo tu vem orando? Fala assim: Deus ouviu todas as tuas orações. Aquieta teu coração, que tem coisa boa do céu chegando para a tua vida.
Obrigado, anjo Vitor. Vamos aplaudir o Senhor. Qual era o sonho de Zacarias? Ser pai. Qual era o sonho de Isabel? Ser mãe. Não é que eles deitaram e dormiram e tiveram um sonho que queriam ser pai e mãe, não. Era a realização dele. Era o desejo de realização. Quero ser mãe, quero ser pai. E todos nós carregamos conosco desejos de realizações, aos quais nós chamamos de sonhos. É o sonho da casa própria, é o sonho do carro, é o sonho da conversão da família. Quantos sonhos? O sonho de se formar na faculdade, o sonho de deixar de trabalhar com os outros, é o seu próprio negócio. São sonhos. O que são esses sonhos? São aspirações, são desejos nossos, desejo de conquista, de Deus abrir portas. E todos nós temos ele, e devemos tê-lo, e nós temos um Pai que nos ajuda a realizar, amém? Amém. Só que ele passou pelo tempo da espera. Irmãos, tem coisas que Deus faz para ontem, tem coisas que Deus vai fazer daqui 2 anos, tem coisas que Deus vai fazer daqui 10, e tem coisas que Deus não vai fazer nem na minha vida e nem na tua vida, vai fazer na vida dos nossos filhos. Irmãos, eu era doido para aprender a tocar instrumento. Irmãos, eu cheguei a fazer aula de violão, mas pastoreando igreja, 12 igrejas, eu não estava tendo mais tempo de ir na aula. E eu doido para aprender a tocar, meus 2 filhos já tocam para o Senhor. Meus 2 filhos estão tocando. É um sonho meu que Deus está realizando meus filhos. Tem coisas que Deus vai fazer em nós. E tem coisas que, igual Davi tinha o sonho de construir o templo. Deus falou: Davi, você não vai construir o templo, porque suas mãos são manchadas de sangue, você é mão de guerra. Mas o teu filho Salomão, ele vai construir o templo. Então tem sonhos que Deus te dá e que Ele vai realizar em você. E tem sonhos que Deus vai realizar em teus filhos. Por isso a importância de Deus é colocar a mão sobre a cabeça dos teus filhos e abençoar seus filhos. Está me entendendo bem? Sim ou não? Sim. Mas tem algo aqui que eu quero chamar a sua atenção, vem comigo. A Bíblia mesmo dizendo que eles já eram idosos, pense comigo. Entra ano, sai ano, entra ano e sai ano. Aquele homem, quando chegava o tempo dele servir no templo, ele ia. Ele não faltava a escala dele no templo. Estava ele lá, servindo no templo. Tu já pensou se nesse dia ele dá uma desculpa e fala assim: hoje eu não vou não. Hoje eu não vou não, entra ano, sai ano, eu estou pedindo Deus, eu não tenho feito nada, hoje eu não vou não. Já pensou se ele não vai esse dia ao templo? Já pensou se ele não vai esse dia, se ele não está lá? Anos e anos e anos e anos esperando por um dia. Tem hora que na nossa vida é do mesmo jeito. As coisas vão acontecendo, a vida é muito dinâmica, as coisas vão acontecendo, e gente dando testemunho, e gente contando vitória daqui, e você fala: meu Deus, será que não vai chegar a minha vez? E vai passando o tempo, e 1 ano, e 2, e 3, às vezes 4, e meses vão chegando, até que chega o dia. Fala com quem está do teu lado: quando chega o dia, sai de baixo, porque Deus, Ele capricha no negócio. Meu irmão, entrava sacerdote, saía sacerdote, entrava sacerdote, saía sacerdote. Deus não mandava anjo, ninguém dizia. Todos os sacerdotes que lá ofereciam incenso, Deus recebia e nada acontecia. Mas Deus marcou um dia. Hoje é o dia de Zacarias. Quando ele entrar lá no lugar santíssimo, Gabriel, quando ele pisar os pelados, tu desce lá hoje. Quando Deus resolve fazer um negócio, Ele faz de um jeito diferente. Ele faz de um jeito que você fala assim: ei, meu Deus, agora o senhor caprichou, hein? Nem eu esperava isso. Olha para quem do teu lado e fala assim: quando Deus faz, você é capaz de dizer assim: choquei. Meu Deus, nem eu imaginava.
marido transformado é esse, Senhor? Pois marido, que mulher transformada é essa, Jesus? Meu Deus, mas o Senhor caprichou, hein? Meu irmão, todas as vezes que chegava o tempo dele servir, mesmo sabendo que ainda não tinha realizado o que ele sonhava, e ele não tinha promessa de Deus, fica cravado, ele não tinha promessa de Deus que ele seria pai, ele carregava com ele um desejo. Para Abraão, Deus falou: farei de você pai de multidões. Já com Zacarias, não, Deus não falou nada. Deus nunca falou para Zacarias, Deus nunca se manifestou a Zacarias. Ele ia e fazia o serviço dele, só que ele carregava com ele um sonho, ele carregava com ele um desejo. Então note como é que Deus trabalha de duas formas: tem sonhos que Deus te dá, e Deus permite também você ter seus sonhos para Ele realizar. Está me entendendo bem, sim ou não? Está me entendendo bem, sim ou não? Sim. E quantos de nós que temos desejos, aspirações e vontades que, se a gente continuar servindo a Deus, Deus vai realizar na nossa vida? Quantas vezes? Eu já dei para vocês aqui o testemunho. Eu tinha um sonho de ser militar. Não era sonho de Deus, era sonho meu. Eu desde criança queria ser militar. Eu fiz prova para a Marinha no Rio de Janeiro, dentro do Maracanã, não passei. Eu fiz prova para a Escola de Sargento das Armas, dentro do Mineirão em Minas, não passei. Eu fiz prova para a Polícia Militar, não passei a primeira vez. Fiz prova para o Bombeiro, não passei. Aí eu fiz prova para a Polícia de novo, passei. Deus deixou eu passar em todos os exames. Chegou no psicotécnico, eu não passei, já sendo habilitado. Isso aconteceu em dezembro. Em março eu fui enviado como pastor. Era meu sonho. Mas Deus, como foi cantado aqui no último louvor, pelo terceiro, na verdade, louvor que a Jaqueline cantou, o sonho de Deus foi maior que o meu. E hoje eu não me vejo sendo policial nunca. Eu acho que se eu fosse um policial, eu ia ser um policial muito folgado. Eu acho que vagabundo ia ter vez comigo não. Eu acho que eu ia mandar os dois para o inferno, mas eles iam mandar ele. Por isso que Deus não quis. Deus já sabe da gente. Sujeito colocar uma arma na mão, tu já pensou? Deus falou: não, vê que você prender, você vai libertar. Era meu sonho, não era o sonho de Deus, era o meu. Mas a maioria das vezes você tem sonhos que o seu sonho ele está ligado com a vontade de Deus e Deus realiza. Sonho de ser médico, sonho de ser engenheiro, o sonho de ser isso, Deus realiza. Agora eu estou falando aqui de um homem que ele tinha o sonho dele, o desejo dele. Não, Deus não realizou ainda, Deus não tinha manifestado nada a ele, mas ele carregava aquilo com ele. Deus olhou para ele, devido à dedicação dele, Deus resolve abençoar. Bastaria Deus dar para ele um filho, ele estaria feliz, sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas Deus caprichou. Eu não vou dar somente um filho, eu vou dar para ele João Batista. E ele vai preparar o caminho para Jesus Cristo. O próprio Jesus, ele diz que igual João, nunca nasceu um homem de mulher. Tão de Deus que era João Batista. Herodes tinha medo de João Batista. Você vê como é que Deus ele capricha. Você tem um sonho, você tem um projeto, você tem um desejo seu. Pastor, mas já tem 2 anos, não tem problema não. Pastor, mas já tem 6 vezes, não tem problema não, está no tempo. Você está vivo? Você está vivo? Você está respirando? Então tem tempo ainda. Deus não perdeu tempo não, meu irmão. E outra, sonho não tem tempo de validade.
falar de novo. Sonho não tem tempo ou prazo de validade. Deus prometeu para Abraão 25 anos atrás, 25 anos à frente, Deus realiza. Zacarias esperou mais que Abraão ainda. Deus realizou. E quantos de nós aqui, que muitas vezes a gente esperando tantas coisas lá atrás que Deus realizou, demorou anos, mas Deus fez. A maioria das vezes, quando Deus não faz na hora que a gente quer, porque não é o tempo certo. Ele sabe de todas as coisas. O que você precisa, no que você precisa se agarrar? Primeira coisa, quando eu oro, Deus ouve. E quando Deus ouve e Deus resolve realizar, Deus capricha. Deus faz melhor do que eu pedi. Deus faz melhor do que eu queria. E sempre quando Deus ele vai realizar um sonho, Ele prepara todo o entorno seu. Tudo. Eu quero um carro zero. Você quer um carro zero? Eu quero. Mas você ganha quanto? R$ 1.600. Como é que você vai manter o carro zero? Aí Deus prepara tudo, te coloca no emprego melhor, com salário melhor, com a condição melhor. Que quando vem a bênção não se torna uma maldição. Você entendeu bem sim ou não? Então fala para quem está do teu lado assim: ainda não chegou o sonho? Ainda não realizou? Confia em Deus. Ele está preparando tudo. Quando o negócio acontecer, vai ser maravilhoso. Quem toma posse em nome de Jesus? Deus abençoe você que está na tua casa. Uma excelente semana e vitórias para a tua vida, em nome de Jesus. Amém.